Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, domingo, dia do Senhor, terceiro domingo da Páscoa. O Evangelho que esta liturgia nos traz é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Neste Evangelho, nós percebemos que no primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, que era distante 11 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nos últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todos os povos. Os nossos sumos sacerdotes e os chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um grande susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto os anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus disse a eles: "Como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E Jesus foi, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicando a eles tudo sobre as Escrituras que falavam a seu respeito. Quando ia chegando ao povoado, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, disseram: "Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus ficou com ele, e sentou-se à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu, e lhes distribuía. A partir disso, os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. E Jesus desapareceu na frente deles. Então os discípulos disseram um aos outros: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele falava no caminho e explicava as Escrituras?" E ali naquela mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém para ter com os apóstolos e dizer tudo o que tinham visto e como tinham reconhecido Jesus no partir do pão. Olha só, meus irmãos, hoje, neste domingo, nós temos o Evangelho conhecido como Evangelho do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Os discípulos que voltam para a sua cidade entristecidos, derrotados, porque achavam que Jesus, ele tinha morrido
e tinha deixado para trás tudo aquilo que tinham prometido a todos nós. Eles ainda não acreditavam na ressurreição, mas Jesus vai ali pelo caminho, caminhando com eles, ensinando as Escrituras, mas eles ainda são lentos, são sem inteligência, estão aprisionados ao pecado, estão aprisionados ao temor, ao medo. E aí, somente na mesa da Eucaristia, no partir do pão, eles conhecem que ali é Jesus. Jesus que na frente deles desaparece. E eles devem fazer o quê? Anunciar que Jesus está vivo. Anunciar com alegria a sua ressurreição. Ser testemunhas da verdade. E assim precisamos ser cada um de nós. Precisamos trabalhar incansavelmente para levar ao mundo a mensagem de que Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Viver a Páscoa é viver esta grande alegria e buscar uma vida nova, uma vida transformada pelo Senhor. Por isso, rezemos juntos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe.